Certo. O que o profissional de RH, o empresário, busca numa pessoa que vai para uma vaga de estágio? O que é o grande diferencial? A gente tem muito aluno aqui da FAP Unicamp assistindo, de outras instituições. Qual que é a dica que você dá para quem é estagiário e busca uma vaga nesse sentido? Bacana, ótima pergunta, Rafael. Principalmente para quem busca estágio, que está ainda naquela fase, a grande maioria está naquela fase, né, das primeiras oportunidades de emprego, ou se não, o primeiro emprego, né, através da porta do estágio. Eu costumo dizer que o estágio não é o momento de você ser remunerado, ganhar bem, mas ele é o primeiro degrau para você entrar numa empresa. Quando você pisa no degrau do estágio, você já está à frente de muitos outros colegas na área de formação que não têm essa mesma oportunidade. Então, de estar estagiando na área, de estar vivendo a sua área de formação. E eu gostaria de trazer duas palavrinhas aí que ainda é relativamente nova, mas está crescendo aí no mercado. Então, eu gostaria de trazer para as pessoas terem mais conhecimento, mais, enfim, afinidade com essas palavras, que são as hard skills e as soft skills. São termos que vindo das startups, mas que as organizações agora estão adotando muito. E eu gosto de trazer um exemplo que vocês não vão esquecer nunca mais. O que é uma hard skill e uma soft skill? É só lembrar de um computador. O que é um hardware e um software? Então, hardware é tudo aquilo que você consegue palpar, é tudo aquilo que você consegue pegar. É o mouse, é o teclado, é a placa-mãe, é o HD, né, é o monitor. Tudo isso é o hardware do computador. Lembrando lá aquelas aulinhas de informática básica, né? E o software é tudo aquilo que você não consegue pegar. São os programas, né? Então, é o Windows, é o Excel, o Word, os aplicativos, enfim, é aquilo que não é palpável. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque as empresas, hoje em dia, elas contratam pelas hard skills, elas contratam pelo seu currículo, mas elas demitem pelas soft skills. Então, para o estagiário, o perfil de estagiário, ele ainda não tem muita hard skill, né? Então, o seu currículo ele precisa estar alinhado com o perfil da vaga, sua formação, sua experiência profissional, se tiver, e seus cursos extracurriculares. E esse é o momento de investir muito em cursos extracurriculares, principalmente voltados para a área de formação, né, que é a sua área de interesse. Então, no primeiro momento, não quero entrar no mérito de currículo, porque isso já está sendo muito bem pautado, essas são as suas hard skills, e foco em alinhá-las com o perfil da vaga. Mas na hora da entrevista, na hora de um processo seletivo, assim como o Luan e a Daisy pontuou muito bem, chovendo um pouco no molhado, as pessoas pecam muito nas soft skills. E o que são essas soft skills? Soft skills é a hora de você mostrar atitude, não só na entrevista, mas na sua carreira dentro da empresa, né? Então, principalmente no primeiro momento da entrevista, é a hora de você mostrar atitude, as suas habilidades comportamentais. Então, o quanto colaborativo você é, o quanto você consegue trabalhar bem em grupo, quanto que você tem de flexibilidade. O que significa essa flexibilidade? Se adaptar às mudanças, se adaptar às novas tecnologias, se adaptar aos novos conceitos. Trabalhar sob pressão, né? A famosa palavrinha resiliência, né, Rafael? Então, é gerenciar o estresse, a inteligência emocional, comunicação eficaz. Esse é um dos pontos que as pessoas pecam muito na hora da entrevista, não sabe se comunicar bem, não sabe se posicionar bem. E liderança. Lembrando que liderança, pessoal, é servir, é ajudar ao próximo. Hoje a gente vive muito o conceito. Quem quer crescer na carreira e puxa o tapete do colega, na verdade, está puxando o próprio tapete. E hoje, a forma correta, né, de você expressar a sua liderança é levando o time a crescer, levando os colegas a crescer. Muitas organizações têm líderes sem estar em posição de liderança. Muitas vezes é aquela pessoa que é auxiliar administrativo, mas ele tem esse perfil de liderança, né? Ele sabe motivar a equipe, ele sabe engajar a equipe, ele sabe... Então, tudo isso, gente, numa pequena amostragem, né, é demonstrado em uma entrevista, em uma dinâmica. Em uma dinâmica que o Rafael vai fazer, né, ele é o expert nessa área, então, junto com outros profissionais, mas em uma pequena dinâmica, ele consegue observar o quanto que essa pessoa é comunicativa, o quanto que essa pessoa tem perfil de liderança, o quanto que essa pessoa foi colaborativa durante o processo da entrevista, durante o processo de seleção. Então, eu volto àquela frase inicial. As empresas contratam pelas hard skills. Então, elas muitas vezes contratam inicialmente pelo currículo, ou pelaquela pequena amostragem que você deu na entrevista, mas no decorrer do tempo elas demitem pelas soft skills. Então, procure ter atitude, procure demonstrar interesse, procure realmente mostrar para a empresa que você tem
conhecimento técnico, que você está buscando conhecimento técnico que vai agregar muito para a empresa, né? Então, esse que tem sido o que eu vejo que muitas vezes aqui as empresas nos dão retorno, né? Porque os candidatos não são aprovados, né? Ah, não senti atitude. Por causa do comportamento, né? Nas entrevistas, na dinâmica. É a palavra número 1. Ah, eu não senti atitude da pessoa, eu não senti interesse, não senti engajamento. E muitas vezes a pessoa está interessada. Então, aí entra uma dica número 2, entra no YouTube, procura lá dicas sobre dicção, sobre postura, sobre comportamento. Enfim, o YouTube aí está repleto de dicas boas para você te ajudar nisso, para tirar aquela ansiedade, aquele medo. Eu costumo brincar aqui, Rafael, quando eu vou fazer entrevista, eu falo, olha, pode ficar tranquilo, que você vai sair dessa entrevista com todos os seus órgãos. A gente aqui não veio para poder te sequestrar e roubar os seus órgãos. Né? Para dar aquela o pessoal ainda fica muito tenso, né? Tão tenso, eu até costumo, né? Eu gosto de falar assim, se você vai numa entrevista e tá muito tenso, nervoso, vai numa área isolada, no banheiro, faz um alongamento, mas não aquele para suar. Que a técnica de PNL a gente vê que isso relaxa muito a musculatura e quebra um pouquinho da tensão. Mas o principal para não ficar nervoso e tenso é se conhecer bem, tentar conhecer a empresa, para na hora da entrevista você ficar mais à vontade. Sim. Né, Luiz Fernando? Justamente. Então, o portal do estágio está com bastante vaga, né? Fala um pouquinho para gente das vagas. Então, as vagas mais pontuais, né, as que a gente tem maior urgência na área de logística,